Irmãos, há umas 2 semanas atrás eu ministrei sobre a parábola do grão de mostarda, que fala sobre crescimento. Quantos estavam aqui naquele dia? Quase todo mundo, né? E desde aquele tempo, então, Deus tem falado muito comigo a respeito daquilo. E o que aquela parábola quis realmente dizer para as nossas vidas? Quando eu ministrei aquele dia, eu falei que a parábola é o reino, e o reino de Deus está dentro de nós, Romanos 17, 20, e que nós precisamos cuidar sobre o crescimento. Pode tomar seu assento, então. E Deus começou a falar muito comigo a respeito disso, sobre crescimento. E eu queria compartilhar com vocês alguma coisa ainda a respeito disso. Para aqueles que não tiveram aqui aquele dia, a parábola de Mateus 13 sobre o grão de mostarda, que o reino de Deus é como uma semente, que ela é plantada nas nossas vidas, e nós temos a responsabilidade de fazer ela crescer e gerar frutos, né? Sobre crescimento. E o dia que eu terminei aqui, aquele dia quando eu terminei a palavra, eu sentei ali e sabe o que Deus falou comigo? Deus falou: Denis, lembra da parábola do semeador? O homem saiu a semear, uma semente caiu na pedra, a outra caiu, né? Espinhos. Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou: sabe quem era o semeador? Era alguém que tinha entendido que precisava crescer, cresceu, gerou fruto e agora precisa plantar. Eu falei: uau, é isso aí mesmo. E Deus começou a ministrar sobre crescimento, porque esse cara que era o semeador da parábola de Mateus, ele cresceu, ele amadureceu no Senhor, de tal ponto que ele começou a gerar frutos. E do fruto ele colheu a semente e começou a plantar novamente. E o que eu quero trazer uma palavra para vocês nessa manhã é sobre crescimento também, amadurecimento. E alguns textos que Deus foi falando comigo sobre crescimento, porque se a gente não cresce, a gente vai ser sempre menino. Eu falei naquela semana que existe fase de crescimento, né? Bebê, né? Adolescente, jovem, criança, ali vai crescendo até um adulto, velho. Fala sobre crescimento. E você vê tanto Jesus dizer sobre crescimento, como você vê o apóstolo Paulo entendendo isso e depois ministrando para cada uma das igrejas nas cartas. Se você pegar a primeira carta de Coríntios, a gente vê que era uma igreja, e a gente, quando fala de igreja, a gente fala de pessoas, e eram pessoas imaturas no Senhor. E Paulo começa a escrever ali nos Coríntios coisas para edificação, para o crescimento da igreja, das pessoas. Tem um texto de 1 Coríntios 3:1, eu quero ler alguns textos com os irmãos para vocês entenderem. Ele fala assim: eu, irmãos, 1 Coríntios 3:1, ele fala: eu não pude vos falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele está falando que o carnal não é aquele que vive no pecado, é aquele que não entendeu ainda andar numa espiritualidade, ele não cresceu, ele é um menino. E Paulo estava falando: igreja de Corinto, eu não pude vos falar como espiritual, coisas mais, porque vocês são meninos. Meninos. Então menino, e ele continua lhe dizendo, eu falo assim: eu tenho que tratar com leite.
Porque se eu der uma comida forte, você não consegue comer, engasga e morre. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando todo mundo conhece o versículo do amor, né? Lá no versículo 11 de 13, capítulo 13, versículo 11, ele fala: quando eu era menino, eu andava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. Agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino e eu ajo como homem, eu penso como homem. Queridos, ele não estava falando de coisa humana, de bebê humano, de coisa... Não, ele estava falando de espiritualidade. Eu era um menino espiritual, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu já não sou mais um menino, eu cresci, é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu já não sou um carnal, eu sou alguém que cresceu espiritualmente, amadureceu no Senhor. E você vê ali também, em 1 Coríntios 14, 20, Paulo admoestando a igreja, ele fala: irmãos, não sedes meninos no entendimento, mas sedes adultos no entendimento. Mais uma vez ele falando, vocês precisam crescer. Mais uma vez eles falando, vocês precisam crescer em Deus. E a palavra que eu quero trazer para vocês é sobre isso, crescimento. Tem gente que precisa crescer ainda, crescer no Senhor, amadurecer no Senhor. Porque senão vai ficar correndo atrás de todo vento de doutrina, como ele mesmo, o apóstolo Paulo diz ali em Filipenses, em Éfeso. Então, eu queria trazer uma palavra sobre pessoas maduras. E pessoas maduras, querido, elas precisam entender o que é que Deus é para elas, o que elas são para Deus. Pessoas maduras entendem que elas são filhas de Deus. E tem um texto que eu queria que você abrisse aí, abre comigo em Gálatas. Ontem falamos um pouco isso, eu atrapalhei a aula da Rosana toda ontem. Aqui no estudo. Gálatas 3, versículo 26 em diante, queridos. Olha só, olha, eu quero que você abra o seu entendimento para você entender o que eu quero falar nessa manhã. Esqueça a hermenêutica, esqueça se eu estiver correto aqui, meio, enfim. Eu vou fazer uma bagunça aqui, mas eu quero que você entenda o texto. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revesti de Cristo. Dessa forma não há judeu, grego, servo, livre, nem macho, fêmea, pois todos sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. O que ele está falando aqui? Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos já aceitaram Ele como Senhor, Salvador? E são filhos? Todos nós, né? Então quando nós fazemos isso, nós somos filhos. Eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. Então eu preciso entender que eu sou herdeiro de Deus. Agora eu te pergunto, Deus é dono do que, irmão? Do que é que Deus é dono? Tudo. Se eu sou herdeiro de Deus, eu preciso entender que eu tenho tudo. Que tudo é meu. Tudo que Deus criou é para mim, é para você, é para os filhos dele.
Mas, vamos continuar lendo, capítulo 4. Digo que em todo tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Versículo 3, assim também nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Pois sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim já não é mais escravo, mas filho. E se és filhos, também é feito herdeiro de Deus. Então, queridos, você, eu, você, cada um de nós, somos herdeiros em Deus. Temos tudo dele. Mas, enquanto o herdeiro é menino, de nada difere do escravo. Enquanto o herdeiro é menino, ele não tem acesso a herança nenhuma. Sabe por que tem muita gente correndo atrás de bênção? Eu vou pegar minha bênção, eu vou lá na campanha fazer minha bênção, porque eu preciso do meu... Querido, quando eu entendo que eu preciso crescer e você cresce, eu não preciso correr, porque o meu pai é dono de tudo, e quando eu crescer, ele vai me dar tudo. Por exemplo, quantos tem filhos aqui? Quantos tem filhos mais que 18 anos? Seu filho tem mais de 18. Qual que é a sua vontade quando ele faz 18? Fala aí para mim. Dá o que para ele? Hã? Fala alto aí. Um carro? Por que você vai dar um carro para ele quando ele fizer 18? Porque é a idade madura, não é? Você pode, mesmo que você fosse um homem cheio, uma mulher cheia de dinheiro, você poderia dar um carro para o teu filho com 10 anos? Porque ele é menino ainda. Ele não sabe como agir. E se ele não sabe como agir, se eu der para ele, se você der para o seu filho, o que ele vai fazer? Ele vai se quebrar todo. Ele não vai saber agir, ele vai acabar perdendo, destruindo aquilo que você quer dar para ele. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Se Deus é Deus de tudo, e nós somos herdeiros, mas se nós somos meninos, de nada escravo. Quer dizer, Deus não vai poder me dar tudo se eu ainda sou um menino. Deus não vai poder me abençoar com toda a sorte de bênção que Ele prometeu, porque eu sou herdeiro das promessas de Abraão, se eu sou menino. Então eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Você precisa crescer. Sabe por que tem gente correndo atrás de tudo quanto é coisa aí? Porque ainda não cresceu. Eu vou atrás da minha casa, do meu carro, e aquilo outro. Cresça. Faça 18, o papai vai te dar o carro. Quando você fizer 18 anos, o papai vai te dar o carro. E a gente precisa ter essa mentalidade, tirar essa mentalidade de escravo, de servo. Porque herança, queridos, não tem nada a ver com plantar e colher, não tirando essa doutrina de plantar e colher, mas a herança que Ele tem para cada um de nós não tem nada a ver de plantar e colher. Porque filho é filho. Seu filho é mau, ele vai ter herança. Ele está desobediente, mas ele vai ter herança. E a gente precisa entender isso. Nós somos filhos. E se nós crescemos, Deus vai nos dar a herança. Não tem nada a ver com trabalho, com esforço. Não, eu vou lá me esforçar. Eu vou lá porque Deus vai me dar a minha herança. Não, você tem que crescer para Deus te dar a tua herança. Para você ser abençoado, conquistar tudo aquilo que Ele te prometeu, você precisa crescer. Você não precisa correr, trabalhar para Ele, porque Ele prometeu que é herança. Não é fruto do trabalho. Fruto de trabalho é outra coisa.
Plantar e colher já é outra coisa. Herança é só crer e amadurecer para você receber. Herança tem a ver com testamento. Não é verdade? Se o pai é muito rico, quando ele morre, ele deixa um testamento. Jesus, querido, quando morreu, deixou um testamento para nós. Uma herança. E ele não morreu naquela cruz para te dar uma bênção. Jesus não morreu na cruz para que você ganhe uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Não. Ele morreu naquela cruz para te dar uma herança. Para te dar tudo. Então pare com essa mentalidade. Eu vou correr atrás da minha bênção. Eu preciso correr atrás de Deus porque eu preciso de um carro. Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso disso. A Bíblia diz que Deus sabe tudo que nós precisamos. Se Ele veste a erva do campo, os lírios do vale, os passarinhos, quanto mais nós, seus filhos. Mas nós, como meninos imaturos, corremos atrás de tudo isso e perdemos a mentalidade que nós somos filhos e tudo que eu preciso fazer é crescer nele. Crescer nele não é vir no culto todo domingo. Crescer nele é buscar ele, seja no culto, seja na escola bíblica. Que bênção a escola bíblica ontem. É em casa. É em vez de você assistir novela, você mergulhar nele. Em vez de colocar porcaria na sua cabeça, coloca a coisa de Deus, crescimento. Eu vou buscar a face dele, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou estudar. Ai, pastor, eu não entendo certas coisas. Então busque aquele que vai te ensinar todas as coisas. Porque a palavra diz que o Espírito Santo iria nos ensinar sobre toda verdade. Eu já passei por isso. Lá nos Estados Unidos eu estava doido num versículo que eu não lembro qual que era. E eu não conseguia entender o que Deus queria falar ali. Eu falei, meu Deus, eu não entendo, Senhor. Aí eu vi, não sei quem me pregar uma vez lá, em inglês. Aí eu dobrei meu joelho e falei, Espírito Santo, você que me guia na verdade, eu não estou conseguindo entender. Me guia. Peguei a Bíblia e abri de novo. Parece que o texto fez assim, ó. Falei, é isso. Cara, você fica assim, liga a televisão, vê o pastor lá, nacionalmente pregando, fala, que homem de Deus, que revelação. Que revelação nada, querido. Ele passou tempo com Deus, Deus mostrou para ele, revelou e falou para você. Qual a diferença dele para você? Ele foi buscar, você é preguiçoso. Nós somos preguiçosos. E não buscamos isso do Senhor. Porque se nós buscarmos a face dele, ele vai nos revelar a palavra. Então a gente precisa crescer. Texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito que no vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom em Cristo. Por isso o Deus subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão também antes desceu das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Atente para isso que eu vou ler. Ele mesmo deu um para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros profetas, doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé,
do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados a redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. Ele designou apóstolo, profeta, pastor, doutor, evangelista, para quê? Para a edificação do corpo, para que todo o corpo cresça à medida da estatura de quem que ele fala? De Cristo. Então, querido, nós entendemos que nós precisamos crescer até o quê? Até a imagem de Cristo. Buscar ser igual a Cristo. Buscar crescer para que cada dia mais eu possa olhar no espelho e em sã consciência você olhar e falar assim: cada dia eu estou me parecendo mais com Jesus. Eu preciso a cada dia buscar mais o Jesus e me parecer mais com Ele. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Então, queridos, o apóstolo Paulo faz toda essa advertência, né? Romanos 8, 29, ele fala assim também: pois dantes conheceu, também nos predestinou para sermos imagem e semelhança do seu Filho. Deus nos chamou para sermos iguais a Jesus, para crescermos e sermos igual a Cristo. Então, queridos, eu preciso entender que eu preciso crescer, parar com coisas de meninos, para que eu seja como Jesus. Muitas coisas do meio da igreja a gente se resolve crescendo, porque são coisas de meninos, são coisas meninices. E a gente precisa entender, ter essa mentalidade: eu preciso crescer, fazer igual o apóstolo Paulo, parar com as coisas de meninos espirituais. E crescer para mim entender e adquirir tudo que Deus quer para mim. Porque Deus já te deu tudo. Sabe o que diz Efésios 1:3? Que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Ele já me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, como é que eu vou alcançar todas essas bênçãos que Ele já me deu nas regiões celestiais? Sendo um homem espiritual, crescendo, E eu quero focar um pouco sobre esse crescimento quando Jesus fala da parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo, ali em Lucas 15, todos sabem, todos conhecem. A parábola do filho pródigo, ali no início, no capítulo 11, no capítulo 15, versículo 11, diz que um homem, Jesus contando essa parábola, tinha 2 filhos. No grego, essa palavra 2 filhos, ele tinha 2 tequenos. 2 tequenos significa 2 filhos imaturos. Então, essa parábola, Jesus estava dizendo, um homem tinha 2 filhos imaturos. O que um fez? Chegou: pai, eu quero a parte da minha herança. Ele queria herança antecipada. Sabe qual é o erro de você querer sua herança antecipada antes de você ter maturidade? É que você perde tudo. Quando você quer tudo de Deus e você não está preparado, não cresceu ainda espiritualmente para receber tudo, você vai perder tudo e depois vai querer se alimentar de comida de porco. Só que o interessante é que esse jovem, ele se arrepende. Ele se arrepende e falou: mas quantos escravos e trabalhadores do meu pai têm comida boa? Eu vou voltar lá para a casa do meu pai
e vou dizer: Pai, pequei contra o Senhor, me trata como um dos seus escravos. Me paga um salário e eu vou trabalhar para você. Muita gente está correndo atrás de bênção. Deus, eu quero isso, eu quero, igual um filho mimado. Eu quero. E Deus dá. Eu quero a minha herança antecipada. Toma, filho. Perde tudo, quebra a cara, cai no erro. E depois vem se relacionar: Deus, eu pequei. Me trata como um escravo. Quantas pessoas perdem a mentalidade de que são filhas e filhos, fazem erro porque são imaturas e depois querem se relacionar com Deus como se fossem trabalhadores escravos de Deus. Deus, me dá meu salário. Se relacionando a Deus por culpa. Eu errei, Senhor, essa semana. Eu fiz, Deus, me dá meu salário. Me trata como um trabalhador. Eu não sou mais digno de ser chamado filho. Já o outro é o legalista. Legalista é aquele que está todo o tempo dentro da casa do pai. Mas a única coisa que ele quer é um cabrito. Mas pai, como é que você mata um bezerro para o meu irmão que chegou aí, que perdeu tudo? E para mim você nunca me deu um cabrito? 2 filhos com mentalidade errada. Que se o meu pai é dono de tudo, a mentalidade correta, amadurecida dos filhos seria então: eu sou herdeiro de tudo. Tudo que o pai tem é meu. Mas a gente fica fazendo igual o legalista: Senhor, eu estou na sua casa, me dá o meu cabrito. Ou a gente fica fazendo igual o outro: ai, Deus, eu errei. Me trata como um trabalhador, me dá o meu salário. Falta de maturidade. Porque se você for lá em Lucas 15, ali no capítulo 15 de Lucas, versículo 31, olha o que o pai responde para ele. Para o filho legalista. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são suas. Basta você entender isso. Tudo que eu tenho é teu. A gente precisa entender que tudo que Deus tem é nosso. Ele nos deu, somos herdeiros dele. Mas para que você receba isso, querido, você precisa crescer em Deus. Tira um período do seu dia e comece a dedicar em crescer no Senhor. Ai, como é que eu vou fazer isso? Lembra da palavra que eu ministrei há 2 semanas atrás? Ou 3? Como é que eu cresço? Através do Espírito Santo, edificando a sua vida. Através do alimento, que é a palavra. E assim você vai crescendo, cuidando bem do seu coração, da sua vida. E você vai crescer em Deus, você vai crescer, a ponto de o pai falar assim: esse menino cresceu. Porque o filho, quando cresce, ele faz 18. Quando o pai tem muita grana, o filho não precisa pedir um carro. O pai vai lá, fez 18, faz assim: toma, filha, você já cresceu. Não precisa nem pedir. Porque a Bíblia diz que antes que saia alguma palavra da nossa boca, Ele já sabe tudo que nós precisamos. Então eu não preciso ficar: Senhor Deus, me dá o meu carro, eu quero meu carro. Aí a pessoa vai orar, tirar tempo com Deus, sabe o que ela faz? O Senhor, eu quero aquilo, me dá aquilo, porque eu quero aquilo, amém. Que oração é essa, gente? A oração do mendigo. Só pedindo. E Deus quer que nós cresçamos, amadureçamos. Porque a igreja vai encher quando você entender que você precisa crescer, começar a dar fruto e começar a semear, virar um semeador, crescer, maturidade. E tem gente frustrada dentro da igreja, como tem. Eu vou embora da igreja, Deus não me abençoou, Deus não me deu aquilo que eu pedi.
Eu vou para outra igreja lá. Cara, que meninice. Cresça que Deus vai te dar tudo. Você está aqui, você está ali na esquina, em qualquer outro lugar. Você precisa só crescer. Tem um texto que fala comigo muito em Tiago 14. Eu estava compartilhando com o Tarcísio. Cadê o Tarcísio? Olha lá. Ele estava com uma Bíblia ontem, a King James em inglês. Tiago 5,14 fala o seguinte: tem alguém doente? Chame os presbíteros. Todas as traduções em inglês, em português, fala, chame os presbíteros. Eu falei, que acha esse de presbítero? Aí eu fui na inglês. Tem alguém doente? Chama os elders. Aí eu fui, elders, o que é elders? Pessoas maduras, anciões. Só um homem ancião, só um homem maduro, uma mulher madura vai saber trabalhar com o dom de Deus, sem se estrupiar, sem quebrar a cara. Tem alguém doente? Chame as pessoas maduras para ungir com óleo, que elas sabem lidar com os dons de Deus. Maturidade. Aí tem gente que fala, não, eu vou curar. O morto vai ressuscitar. Mas é menino, não vai acontecer nada. E se acontecer, vai quebrar a cara. Igual tem um pastor que eu conheci. Deus usava ele lá em Curitiba. Muitos devem conhecer, com cura. Ele já ressuscitou até morto. Mas vivia pecando em pornografia no computador. Vivia. Ele saía para ministrar nas igrejas e levava o notebook no hotel. Só que Deus falou com ele. Ele disse que apareceu um anjo para ele e falou, a tua família, teu filho e a tua esposa, se eu voltar hoje, eles vão comigo. Você vai ficar. Você vai para o inferno. Mas Deus, eu curo. Não. Sabe o que esse camarada fez? Ele reuniu os pastores em Curitiba, subiu num púlpito e confessou o pecado dele. E gravou, porque eu ouvi isso lá na Suécia. Ele entendeu também Tiago 5,15. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Só um homem maduro, quando cresce, ele tem peito para confessar o seu erro, para ele crescer. Sabe por que tem muita gente que não cresce também? Pecado oculto. Ai, o que vão achar de mim? O que eu vou perder tudo? Perca tudo, mas não perca o principal, que é Deus. Então a gente precisa crescer, queridos. A palavra-chave que eu quero trazer para vocês nessa manhã é cresça. Ah, mas só tem culto na quinta, na domingo, não interessa. Se tranca no seu quarto, faz igual Jesus falou, se tranca no seu quarto, fecha a porta. O Pai que vai te ver secretamente vai te recompensar. Busque a minha face, que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração, Jeremias disse. Então quando você decide, eu vou crescer em Deus, eu vou começar a buscar Ele, e começa a ler a palavra, vai lá ler livro, pergunta para o pastor, eu quero ler uns livros, me indica aí, eu quero crescer. Você vai passar de menino, vai crescer, aí tem coisas que você não vai nem pedir mais, não vai nem pedir, Deus vai começar a te abençoar, porque é herança sua, Ele prometeu, então é seu. Só que você precisa crescer para adquirir. Um texto muito forte que fala comigo é Daniel 11:32. Que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Um povo que conhece a Deus. Não é igual Jó antes, não. Antes eu te conhecia, de ouvir falar. Não. É conhecer de contigo andar. É conhecer Deus, de andar com Ele. Então, um povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proeza. Se tornará forte, vai mudar a vida dele. Fará proezas, vai mudar o que ele faz. Quer que Deus mude você? Conhece seu Deus. Busque conhecer, busque amadurecer em Deus. Quer começar a fazer proezas? Realizar grandes coisas? Se amadureça em Deus, cresça em Deus. Cresça no Senhor.
Ontem a gente estava na reunião ali com o pastor na sexta, né? E ele falou, se cada um dos líderes ganhar uma pessoa por ano, em 10 anos não cabe aqui. Não cabe. Maturidade. Deus me ganhou, Deus me alcançou para que eu possa alcançar outros. E assim vai, queridos. Eu poderia falar N coisas aqui, milhares de coisas aqui, centenas de coisas que só uma pessoa madura vai fazer. Por isso que nós precisamos ter maturidade, crescer no Senhor. Crescer. Já por um outro lado, quando você vê Oséias 4:6, ele fala, o meu povo perece, é destruído, porque falta conhecimento. Não conhece a Deus. Se estrupica todo. Sabe por que Salomão foi o homem mais rico do mundo? Porque ele pediu sabedoria. Deus, eu quero te conhecer para governar o povo. Eu quero conhecimento, eu quero sabedoria do Senhor para governar esse povo. Cara, Deus deve ter olhado para Salomão e falado assim, cara, meu filho está maduro. Salomão, cara maduro. Salomão, por que você não me pediu ouro, prata, nem vitória sobre os seus inimigos? Eu vou te dar sabedoria e tudo mais. Porque você já está maduro, cara. Você tem... É igual aquela coisa da lâmpada mágica, né? Você acha uma lâmpada mágica e esfrega, você tem 3 desejos. Salomão só tinha um. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Aí Deus olhou, cara, que cara maduro. Não pediu riqueza, não pediu vitória, não pediu esposa, não pediu nada. Ele pediu conhecer a mim. Isso é sinal de maturidade. Então eu vou te dar tudo, Salomão. Vou te dar tudo. Quando você não tem essa mentalidade de crescer, você vive um evangelho hedonista. Não. Deus está ali para me abençoar, para me dar prazer. Isso é a doutrina hedonista. Que Deus está ali no trono só para te dar prazer, para te abençoar, para te dar coisas. Não. Tira essa mentalidade hedonista da sua cabeça. Deus é meu Pai. É por isso que Ele me dá tudo. Deus é o meu Pai. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus é o meu Pai. Mas enche a boca assim, ó, enche a boca. Tem gente que diz assim, Deus é meu Pai. Não, enche a boca e fala, Deus é meu Pai. Sabe aquele filho de 6 anos que o pai é o herói e fala, esse é meu Pai. Ele é o meu Pai. Então Ele vai me dar tudo quando eu crescer. Quando eu crescer, Deus vai me dar tudo. Deus vai me dar tudo. Essa é a nossa mentalidade, a mentalidade correta. Chega de cabrito. Chega de querer herança antecipada. Vamos buscar amadurecer no Senhor e tomar posse da nossa herança que Ele nos deu já. Sabe quando Deus vai nos dar a cidade? Quando nós amadurecemos. Porque todas as nações são dele. E Ele dá para quem Ele quiser. Nós vamos ganhar a cidade quando nós sermos uma igreja, pessoas eu falo, maduras. Madura. E eu falo isso para mim também, eu preciso crescer muito mais em Deus. Eu não estou aqui sendo hipócrita dizendo, ah lá o madurão pregando. Não, eu preciso crescer. Eu preciso crescer cada dia mais em Deus, eu preciso buscar. Eu não posso deixar um minuto de buscar o Senhor, de pensar, de crescer. Porque senão eu também vou ficar imaturo, menino. E eu quero terminar, querido, para não esfriar o churrasco. Romanos 14:17. Os romanos, eles estavam brigando, discutindo sobre o reino de Deus. Aí Paulo escreve lá em Romanos 14:17.
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça. Porque tinham pessoas imaturas, brigando uma com as outras. Ah, pode comer isso, ah, não pode comer aquilo lá. Então, dentro do contexto, as pessoas estavam imaturas, brigando por causa de coisas, de comida. Agora, fora do contexto, trazendo isso para hoje, tem gente imatura que briga, que corre atrás de coisas materiais. E está ficando fora do reino. Não está crescendo no reino. Meu irmão, você entrou aqui, aceitou Jesus, e agora você precisa crescer. Não existe ministério do esquenta-banco. Existe que cada um, Deus designou aqui dentro, funções. Lá naquele texto que eu li, que Deus deu apóstolo, profeta, mestre, sábios, para a edificação e o crescimento do corpo, que é a igreja. Aqui dentro tem pastores que não sabem que são, mestres que não sabem que são, profetas, apóstolos, evangelistas, tudo parado, tudo ainda aí para crescer, porque não entendeu, eu preciso crescer. E Deus coloca isso na igreja para edificação, para crescer a igreja, para que a igreja cresça. E a gente precisa entender isso, queridos. Então você precisa crescer. Vire para o teu irmão e fala, você precisa crescer. Às vezes ele já cresceu, fala assim, então cresce um pouquinho mais. Você precisa se aparecer mais com Jesus. Fala para ele. Você precisa se aparecer mais com Jesus. Não é para você deixar o cabelo comprido e a barba crescer não, viu, irmão? Não é aparência física não, é espiritual. Você precisa crescer. Por um outro lado, você não deve se conformar. Você precisa ir à luta. Sabe o que Gideão estava fazendo? Gideão, Deus tinha dado uma promessa para eles ali, mas tinha os midianitas. E os midianitas estavam roubando tudo deles, as colheitas, destruindo as casas, tudo. Aí eles estavam se escondendo nas cavernas. A Bíblia diz que eles fizeram cavernas para se esconder dos midianitas. E Gideão estava malhando trigo no lagar. No lagar é trigo, não é uva. Mas ele estava escondido ali. Ele estava conformado com a situação. Ah, Deus prometeu que a gente ia estar aqui na terra, aqui, mas... Ele prometeu que a gente ia herdar essa terra aqui, mas as lutas estão tão grandes, né? Melhor a gente cavar um buraco aqui e ficar por aqui mesmo. Né? Não pense que crescer vai ser mole. Herdar tudo aquilo que Deus quer não é mole, não. É batalhoso, é duro, é difícil. Crescer não é fácil, não. Né? Quando você está crescendo, dói a junta, dói joelho, braço, bacia, costela, tudo. Está tudo crescendo. Mas Deus, que sonda os nossos corações, virou para Gideão e falou, homem valente. Eu sou contigo, homem valente. Vai nessa força, Gideão. Vamos lá, vamos tomar posse da sua herança. Então não se conforme, querido. Decida hoje, eu vou crescer. Vem a luta que vier, vem o problema que vier, eu vou crescer. Porque os problemas nada mais vêm para você crescer. As dificuldades que você vai enfrentar no seu dia a dia. Meu irmão, tem gente que qualquer probleminha está falando, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não é o diabo não, é Deus. É Deus. Então cresça, irmão. Tudo que você precisa já está em Jesus.
Tudo o que você precisa já está em Cristo Jesus. Basta você crescer e tomar posse com maturidade. Aí sim você vai usufruir de tudo que Deus quer para a tua vida. Amém? Amém? Fique de pé então. Que ele cresça, né? E eu diminua. Sabe quem pode dizer isso? Um homem maduro. Porque um homem maduro, ele não vai querer crescer nele, ele vai querer se diminuir, para que Jesus cresça nele. Foi o que João falou, João Batista, que eu diminua e ele cresça em mim, porque eu sei que eu preciso dele. Sabe um texto-chave para você entender tudo isso? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só mudando a tua mentalidade, o seu entendimento, a maneira de você pensar, que você vai usufruir da boa e da perfeita e da agradável vontade de Deus. Amém? Curve sua cabeça aí comigo. Senhor, que nessa manhã que o Senhor nos exorta, possamos entender a tua palavra e sair daqui determinado, Senhor, a crescer em ti, a te buscar, a sair do conformismo, a sair da imaturidade, para que possamos usufruir da sua herança que o Senhor deixou para nós quando o Senhor morreu naquela cruz. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, tu és o Espírito que sonda cada um de nós. Nesse momento, sonda cada coração, Pai. E vai falando, Senhor Deus, com cada um dos seus filhos aqui, Jesus. Vai falando, Espírito Santo, com cada um deles, mostrando em cada área que eles devem crescer, melhorar, te buscar mais. Para que a gente possa alcançar essa herança que o Senhor deixou para nós. Para a gente parar de ser menino, Senhor Deus, levado para todo vento de doutrina. E sermos homens constantes, mulheres constantes no Senhor, que dão frutos. Ah, Espírito Santo, perdoa, Deus. Nos perdoa pela nossa imaturidade. Perdoa a nossa imaturidade, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa nós, os teus filhos. Nós não queremos nos relacionar como legalistas, nem como culpa, querendo salário. Não, nós somos os seus filhos, Deus. Nós somos os seus filhos. Continua falando conosco no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido.